Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3. Como você sabe, estamos caminhando pela epístola, pela carta de Tiago à igreja. E hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12 do capítulo 3 de Tiago. E o nosso assunto hoje é a língua, ok? Hoje nós vamos falar sobre sobre o rumo que a língua dá e sobre domar a nossa língua. Amém? Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 12 diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra, porque ela nos instrui, ela nos alimenta, ela para nós é fonte em nossos corações, Pai. E por isso nós queremos te pedir que o Senhor, principalmente nos nossos dias, Pai, venha nos impelir a estarmos diariamente com a tua palavra em mãos, Pai. Diariamente, Pai, lendo, Pai, nos alimentando dela, Pai. Que em nome de Jesus, nós possamos ser pessoas, Pai, que onde estivermos, Pai, seja realmente uma fonte de água doce para aqueles que se acheguem a nós, Pai. Que em nós o Senhor se move e o teu Espírito realmente resplandeça de forma que as pessoas encontrem um refrigério, Pai. Não por causa de nós, mas por causa daquilo que procede de nós, que é movido pelo teu Santo Espírito. Que seja assim, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco nessa manhã, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Bom, esse texto é um texto muito simples, não é? Se você vê de maneira superficial e direta, ele fala a respeito da língua. Quem é que não sabe do poder que a língua tem? Né? Quem é que nunca, no casamento que seja, ou em casa mesmo com a família, estava tudo bem, mas foi uma simples palavra, e às vezes nem o que foi dito, mas como foi dito, que tudo muda, não é? Que o conflito começa, tudo começa. Eu confesso para vocês que já há muito tempo eu me preocupo muito com o meu falar. Eu tenho um jeito de falar, às vezes, muito intempestivo, né? Muito duro, às vezes. E às vezes eu não estou nem sendo duro, mas é que a forma com que eu falo, ela é direta, ela é, muitas vezes, objetiva demais. E isso, nem sempre as pessoas acabam por perceber que eu não estou falando pela emoção, mas estou pela razão. Eu trabalhei com algumas pessoas e eu sempre gostei de japoneses, né? Os japoneses sempre passaram para mim assim, olha, e eu sempre pensei assim, eu queria ser um japonês, porque o japonês para mim normalmente ele é sereno, né? Ele sabe como falar, né? E eu trabalhei com um rapaz, um japonês, que ele era assim, às vezes eu percebia que ele estava bravo,
mas eu percebia que ele tinha um controle da maneira como ele falava, que ele conseguia mudar a situação. E eu pensava, puxa, eu queria ter essa habilidade, porque a impressão que eu tenho é que quando eu estou numa discussão, eu consigo mais botar fogo nela do que apaziguar. E isso, para mim, é um problema, né? É uma grande questão por causa do meu tom de voz, muitas vezes. E quando a gente olha para esse texto, é disso que ele fala um pouco também, da maneira como a gente fala. E mais do que isso, dessa preocupação que a gente deve ter. Porque às vezes a gente tem uma maneira de falar, ou às vezes a gente tem algo que a gente fala, né, coisas que a gente fala, que a gente não se preocupa. Sabe aquela história de tipo assim, eu não levo o desaforo para casa? Essa é a pior coisa que tem para um cristão. Eu não vou nem falar para o ser humano, não vou nem abordar isso, porque realmente é ruim para o ser humano. Mas para o cristão isso é ruim. Porque quando a gente olha para esse texto, nós percebemos que Tiago, ao falar da língua, ele está falando de algo mais profundo que a língua, que é a fonte. A fonte que gera as palavras. Ok? Tiago, quando ele começa o seu texto, ele diz o seguinte. Ele fala, olha, não queiram vocês serem mestres. Né? E isso, nos nossos dias, é muito importante, né? Era importante que todo mundo lesse esse texto todo dia de manhã antes de acessar as suas redes sociais. Porque hoje em dia, com as redes sociais, você já percebeu que todo mundo quer dar palestrinha? Já percebeu? Todo mundo quer dar né? E esses dias eu estava lendo um livro lá, e eu pensei exatamente sobre isso, né? A gente vive num tempo em que se escreve pouco. Então, por exemplo, para quem não sabe, o Twitter é um lugar onde você só pode escrever no máximo, acho que é 240 caracteres. 240 fontes, letras. Então, quando você só tem um espaço onde você se expressa só com 240 caracteres, você tem que ser o quê? Impactante. Né? Eu estou lendo um livro que é o seguinte, a pessoa que escreveu esse livro, ela escreveu esse livro para responder uma outra pessoa que escreveu um livro questionando um outro livro dela. Aí eu fiquei pensando, né? Que loucura que é esse tempo onde para as pessoas se comunicarem, ela precisava escrever um livro. Porque num livro você tem muito tempo para falar sobre algo. Mas quando você só tem 240 caracteres, você tem que ser fera. Você tem que falar aquilo que impacta. E infelizmente isso chegou até nas igrejas. Porque hoje em dia, a maioria das pregações elas são curtas. Porque a gente sabe por causa de internet, ou o que quer que seja, ou mesmo por causa da paciência das pessoas. Que a nossa paciência agora ela se limita ao tempo de um story. 15 segundos, né? Acho que é 15 segundos o story, né? Então a nossa paciência ela é limitada a isso. As pessoas hoje em dia têm menos paciência para assistir um filme. Mas perceba que, então, como as pessoas têm pouca paciência e o tempo é curto, as pregações hoje têm que ser impactantes. Tem que ter frases de efeito. E aí a gente quer postar uma foto, né? Aí eu vou falar como pastor, porque eu tenho muitos conhecidos pastores que vivem essa realidade às vezes. Tem que postar uma foto do pastor com uma frase impactante daquela pregação. E aí, lendo esse livro, eu falei assim, como era uma realidade onde para eu falar sobre algo que eu penso, eu tinha que escrever um livro. Então eu tenho muito tempo, mas hoje não. Hoje por causa do Story, por causa do Twitter, por causa do WhatsApp, que tudo é rápido. Já pegou? Quer ver o seguinte? Para a gente sentir como a gente está numa era de muita velocidade. Às vezes você está lá e você recebe uma mensagem. Alguém te mandou uma mensagem assim. Oi Alan, tudo bem? E por causa da correria do dia a dia, você fala assim, fala logo, por que o cara escreve tudo bem? Me escreve logo o que você quer, não é assim? A gente quer que a pessoa seja, fala logo, o que você quer? Porque o WhatsApp ele nos dá essa impressão de instantaneidade, parece que a pessoa está conosco todo o tempo. E aí tudo bem, vai, fala o que você quer, E a gente quer tudo mais rápido. Então as coisas precisam ser diretas, impactantes, e a gente não desenvolve mais. Então Tiago começa dizendo o seguinte, olha, não queiram ser mestres, não queiram ensinar, sabe por quê? Quem ensina vai ser cobrado, vai ser julgado por aquilo que ensina. Por quê? Porque se você está ensinando algo, você está dizendo que sabe algo. E se você sabe algo, você vai ser cobrado por viver conforme você sabe. Então às vezes a gente pega pessoas que se vê numa condição de poder julgar, por exemplo, o presidente, o prefeito ou o governador. Eu não estou dizendo que ninguém pode avaliar as ações dele, não é isso. Mas as pessoas dizem assim, não pode uma pessoa papapi, papapá, né? E quando a gente faz isso, a gente não percebe que, vamos dizer o seguinte, no mundo espiritual, a gente vai ser julgado ou avaliado, ou vai viver as experiências de acordo com aquilo que sabemos.
Então, por exemplo, eu sempre falo isso porque isso é um ótimo exemplo. Todo mundo sabe que é importante ler a Bíblia, não sabe? E nós vamos ser julgados por sabermos disso. Todos nós sabemos que o Instagram tira de nós a nossa capacidade de atenção. Não sabemos? Psicologicamente falando. E nós vamos ser julgados por esse saber. Então o Tiago diz o seguinte, olha, não queiram ser mestres. Ou seja, ele está pegando de gancho aquilo que ele já disse no capítulo 1, quando ele disse assim, sejam tardios no falar, sejam mais tardios no irar, mas sejam prontos para ouvir. Então ele fala assim, o quanto você puder ficar na condição de discípulo, de aprendiz, fique. Porque no momento em que você passar a ser mestre, aí você vai ser cobrado pelo que você ensina. Então hoje, por exemplo, talvez você diz assim, eu não sou mestre. Mas você não percebeu que em alguns estágios, em algumas instâncias da sua vida, você é mestre. Por exemplo, quem é pai hoje é mestre. Quem na sua empresa desenvolve um cargo de liderança é mestre. Quem, mesmo sem nenhuma condição hierárquica, mas é influência para outra pessoa, é mestre. E aquela pessoa muitas vezes nos ouve e olha para nós como mestre, como um ensinador. E nós precisamos ter isso na consciência e por isso tomarmos cuidado com o que falamos quando ensinamos. Esse é o primeiro estágio que Tiago está dizendo. Olha, cuidado quando você fala sobre o que sabe. Nós falamos sobre o que sabemos. Isso é a primeira coisa. Aí ele continua. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, versículo 3, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. E isso é impressionante porque ele está falando o seguinte, olha, a língua é uma pequena parte do nosso corpo que muitas vezes muda o foco ou muda a direção da nossa vida. Tiago está dizendo o seguinte, cuidado com o que você fala por falar. De guarda baixa. Quando a gente fala sobre o que a gente sabe, a gente está atento, porque a gente fala, agora eu estou falando sobre o que eu sei, eu preciso pensar direitinho. Eu sei que aqui, né, vou passar uma receita de bolo para alguém. Aí você está falando sobre o que sabe, então você fala, né? Eu tenho que tomar cuidado aqui. Tá? Mas um dos nossos grandes problemas é quando a gente está falando por falar. Numa conversa, vou contar um exemplo para vocês. Teve um dia que eu e a Bárbara estavam conversando, e eu não sei o que ela falou. Mas uma coisa que ela falou me induziu a pensar que ela estava dizendo outra coisa. Eu não lembro agora exatamente o que era. Mas eu sei que deu a impressão que ela estava me dando uma ordem. Aí eu, como mandão que é, falei, o que você está querendo dizer com isso? Aí ela, eu não disse isso, eu só disse tal. Aí eu... Perceba que só disse, foi de guarda baixa. E nós muitas vezes não percebemos isso. Que o problema não é quando nós só falamos para outras pessoas. É quando nós falamos para nós mesmos, no nosso coração. Quer ver uma frase que ela é problemática para nós? E se? Quando nós falamos assim, e se eu tivesse casado com outra pessoa? E se eu tivesse? E se? E perceba que é uma simples fala. Começa de um negócio simples. 3 letrinhas. E se? E esse se muitas vezes pode colocar em nós uma fagulha, que é o que Tiago fala sobre o fogo. E essa fagulha muda a direção ou a realidade de um lugar. Muda a realidade do nosso coração. E se? Por isso nós devemos estar atentos ao que falamos para nós mesmos. E se? Ou mesmo, isso não tem nada a ver. Isso é uma frase que eu falava muito para os jovens. Cuidado com nada a ver. A pior frase que tem para nós é isso não tem nada a ver. Porque isso coloca nós numa condição de total desatenção. Isso não tem nada a ver. E quando você vê, tinha tudo a ver. Aquilo que não tinha nada a ver, passou a ter tudo a ver. Às vezes é um jovem que, não tem nada a ver eu andar com aquele cara que faz XYZ. Ele fuma, mas não tem nada a ver. E aí quando viu, experimenta. E ele experimentou porque não tinha nada a ver. E quando ele viu, ele estava numa condição que tinha tudo a ver. Perceba que o que o Tiago está falando é o seguinte, olha, quando a gente coloca o freio na boca de um cavalo, a gente controla o cavalo todo. No jiu-jitsu, a gente tem uma lição que uma hora a gente aprende na prática, que é o seguinte, quando a gente domina a cabeça do nosso adversário ali no embate, a gente domina o corpo dele todo.
Porque quando a cabeça dele está presa em algumas, por exemplo, né, se o meu adversário está no chão e eu estou sobreposto sobre ele, se eu consigo com a minha mão travar a cabeça dele, ele não consegue mexer o corpo. Porque a cabeça é quem direciona o corpo. E o que Tiago está falando para nós é o seguinte, olha, nosso pequeno instrumento, às vezes ele direciona toda a situação. Às vezes a nossa casa está tudo bem, nosso trabalho está tudo bem, mas aí vem o e se na nossa cabeça. Ou vem uma fala de outra pessoa que a gente deixa entrar no nosso coração. E Tiago está dizendo o seguinte, olha, tomem cuidado, porque quando falamos, nós não percebemos o poder que a nossa língua tem, o poder que a nossa fala tem. Por isso a gente tem que tomar, sabe quando criança é muito assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala para a criança. E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia que a gente seja, né, sentimental a todo tempo a criança, mas seja cuidadoso. A pior coisa que tem, eu acredito, para uma criança é você chegar para ela e falar, você é burro. Porque às vezes a gente não percebe que para a criança uma simples fala pode ser a sua opinião toda a respeito dela. E às vezes a criança, ela ouviu quando criança, você é burro. E às vezes era até brincadeira, não sei. Ou às vezes você falou por falar, porque não prestou atenção. Mas a criança caminhou a vida toda com aquela fala, você é burro. E aquilo definiu a direção da vida dela. Então a gente tem que tomar cuidado com o que fala, não só para crianças, mas a todos à nossa volta. Porque a nossa língua, ela tem uma questão muito peculiar. Tiago vai dizer o seguinte, versículo 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sabe qual é o problema da língua? Diferente do leme do navio ou do freio da boca no cavalo, o problema da língua é que ela está em nós. E ela emite aquilo que brota do nosso coração. E qual é o problema maior? Que o nosso coração, ele nasce no pecado. Então em nós temos militando aquilo que sabemos, que é a nossa fé, com aquilo que nascemos, com aquilo que somos de natureza carnal, que é pecado. E infelizmente a nossa língua muitas vezes ela emite simplesmente aquilo que brota da sua natureza carnal. Então Tiago está falando o seguinte, a língua é um fogo do inferno, quando ela emite aquilo que brota da nossa natureza carnal. Tiago está dizendo para nós o seguinte, olha, nós temos o que nós sabemos, temos aquilo que falamos desatentadamente, o cotidiano, e nós temos o que nós sentimos, que é o que ele vai falar daqui a pouco. E todas essas coisas podem ser balizadas pelo inferno ou pelo céu. O que nós sabemos pode ser balizado pelo inferno ou pelo céu. O que significa? Eu posso falar aquilo que eu sei com base na cultura que eu aprendi a vida inteira. Homem não chora. Você tem que mandar na sua esposa porque você é o homem. E tudo isso, tá? Ou qualquer outra coisa, você pode ter qualquer outro exemplo que a cultura nos dá. Não leve desaforo para casa. Não engula. Fale mesmo. Eu falo, sabe esse tipo de... Eu falo mesmo. Né? Tem gente que acha bonito isso, acha que isso é virtude. Eu falo mesmo, ponho para fora. Olha, tome cuidado, porque eu falo mesmo pode ser um problemão, né? Você perceba que os grandes conflitos do mundo se resolvem com conversa. E os maiores conflitos do mundo também se resolvem com falas ou conversas mal conversadas. Tiago está falando, olha, também tem aquilo que você diz, tem aquilo que você sente. E aí Tiago está dizendo, mas essa fala, ela brota de onde? Na maioria das vezes, por nós não nos atentarmos, ela brota do pecado. E aí ele continua no versículo 7 e diz assim, toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Então ele revoga a nós lá o Gênesis. Ele fala, o Senhor quando criou o homem para dominar sobre tudo. E isso tem acontecido, porque o Senhor é fiel. O homem ainda domina sobre a criação, não é? O homem domina, a gente tem a capacidade, o ser humano, de encontrar o petróleo sob o sal do mar. Isso é uma maravilha. Isso mostra como nós dominamos a criação. Que maravilha. Mas olha o que Tiago diz. Nós que dominamos o pré-sal, que dominamos os animais, olha só o que ele diz. 8. A língua, porém, ninguém consegue domar. Então você é capaz de domar. Esses dias eu estava ouvindo a entrevista de um lutador,
estava comentando algumas coisas, uma história de vida muito interessante, e ele estava contando que antes dele ser lutador, ele trabalhava na roça e ele cuidava de gado. E aí ele falou que ele colocava bois para deitar, né, derrubava bois pelo chifre. Eu falei, meu Deus, imagina o lutador que esse rapaz virou, né? Imagine você. Imagina a habilidade, olha a capacidade que um homem tem de domar um boi, mas não doma a sua língua. Por que Tiago diz isso? Ele diz isso pelo seguinte: não adianta você, pela sua capacidade humana, querer dominar o que fala, porque isso só é feito pela graça do Senhor. É somente o Senhor e o seu Espírito que nos possibilita de falarmos o que temos que falar quando precisamos falar. Por isso que no Antigo Testamento nós vamos ter aquele célebre texto, se eu não me engano, em Jeremias, que diz o seguinte, olha, ou Isaías, abra a tua boca e eu a encherei. Porque o homem, quando fala de acordo com aquilo que o Senhor quer que ele diga, quando o homem é tomado pelo Espírito e fala pelo Espírito, então ele promove a paz. Por isso que então Paulo o autor de Hebreus, no versículo 12, do capítulo 12, vai dizer o seguinte para nós, olha, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Porque esse seguir a paz com todos é uma habilidade que só tem aquele que é tomado pelo Espírito. Então é como dizer o seguinte, às vezes você está numa situação, num pré-conflito, e você percebe que o clima está tenso, sabe? O clima está tenso, e a gente percebe isso. Só que às vezes o nosso ímpeto humano é o seguinte, o clima está tenso e eu já vou me posicionar porque falou A, eu vou vir com B e já vai ser. Quando eu era criança, infelizmente, meu pai me ensinou uma coisa. Felizmente não, às vezes deu certo, tá bom? Ele falava assim para mim, se alguém fala alto com você, você fala mais alto com ele. Só qual é o problema disso? Que isso vira se o outro tiver o mesmo raciocínio, isso vira uma bola sem fim, né? Porque eu falo mais alto, o outro fala mais alto. Aí minha mãe um dia, quando eu era um pouco mais velha, ela me ensinou o inverso, que foi muito bom. Ela falou, quando alguém fala alto, você fala bem baixinho. Porque isso demonstra o seu controle e isso, pelo menos, abaixa o tom de voz. Isso não vai te levar para um fogaréu, pegando o exemplo do fogo e da faísca, e isso pode apaziguar ou o clima vai ficar tenso. Muito bem. Tiago está falando para nós aqui o seguinte, no versículo 8. A língua ninguém consegue domar. Isso que minha mãe me ensinou é uma técnica de repente, você ter um controle emocional, ok? Mas o que Tiago está dizendo para nós é o seguinte, somente o Espírito é capaz. Então, percebeu que o clima está tenso, o que eu deveria fazer? Orar. Senhor, seja o Senhor agora, Senhor da minha vida, e que a fonte da minha fala seja o seu Espírito. Então, se alguém falar A, eu falo A um pouquinho mais baixo, ou eu ouço, porque qual é o problema? Que a nossa fonte carnal, quando alguém fala algo, o que acontece? A nossa fonte carnal, ela nem ouve o que a pessoa diz e já quer falar. E aí a pessoa fala, a gente já fala em cima e já vira aquele auê. E perceba que numa discussão ninguém ouve ninguém. Você não sei o que, mas você não sei o que, mas você não sei o que. Aí às vezes a gente entra em umas discussões, numas brigas, que quando vê você fica pensando, por que começou mesmo? E ninguém sabe. Como num fogo, numa floresta mesmo. Quando a floresta está tomada pelo fogo, não importa mais onde começou. Porque agora o que importa é que tudo se apague. Então Tiago diz para nós, olha, ninguém consegue domar a língua. Parte B do versículo 8. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Quando nós falamos pela nossa natureza ou da nossa fonte carnal, nós falamos com morte. E gente, isso é uma percepção que nós temos que ter. Entenda o seguinte, todo mundo, talvez você não tenha jogado videogame, os mais velhos não tenham experimentado disso, mas todo mundo sabe mais ou menos o que eu vou demonstrar agora. Quando a gente joga lutinha no videogame, tem a vida de cada jogador aqui, ok? E aí tem como se fosse a carga completa. E à medida que você vai batendo no outro jogador, a carguinha dele ali vai diminuindo, né? Vai diminuindo. E aí, alguns jogos, você consegue aumentar, vamos dizer assim, o sangue. Imagine que isso é vida e morte. Quando nós falamos com a nossa fonte pecaminosa, nós tiramos vida da outra pessoa,
de nós, da situação. Pegue o casamento. O casamento é uma instituição do Senhor que constitui vida. Quando nós falamos de maneira carnal, nós tiramos vida do casamento. Nós tiramos a vitalidade do casamento. Nós tiramos, quando falamos de maneira carnal com os nossos pais, com os nossos filhos, tiramos a vitalidade da nossa relação. No nosso trabalho existe vida, porque o Senhor nos criou para trabalharmos. Quando nós falamos ou agimos de maneira carnal, nós tiramos vida. Por quê? Isso traz morte. Agora, quando nós falamos pela nossa fonte espiritual, a palavra e aquilo que conhecemos do Senhor, nós aplicamos vida. Para dizer o seguinte, quando nós falamos sobre a língua, não quer dizer que nós não devemos falar, não quer dizer que nós não devemos discutir, não quer dizer que nós não vamos debater. Nós vamos. No casamento é inevitável, no relacionamento de trabalho é inevitável que haja discussões e embates, mas isso pode ser feito com vida. Isso pode ser feito de maneira a, ao findar a discussão, nós sairmos maiores e melhores e mais fortes, não destruídos, machucados e com uma ferida que na próxima discussão ela vai ser aberta e vai começar tudo de novo. É horrível quando você discute com alguém que ela traz uma discussão que você achou que tinha terminado. Para dizer o seguinte, ela está com um pouquinho, porque ferida é morte, ok? Porque sai sangue, e sangue é símbolo de vida, para a gente entender o que eu estou dizendo. Então, qual é o nosso problema? Que às vezes a pessoa está vindo com aquele aspecto de morte desde aquela última briga. Desde aquela última situação, ela está, o relacionamento, por isso que a gente briga de novo. Às vezes por um motivo mais banal ainda. Aí a gente pensa assim, por que eu estou discutindo por isso? Por que eu estou brigando? Por que eu estou no trabalho? Por que eu estou gasto por essa situação? Eu achei que eu já tinha resolvido isso, mas porque nós não soubemos resolver com vida. Ou, quando nós falamos, ou falamos com vida, ou falamos com morte. É disso que Tiago está falando. E aí ele continua e diz, versículo 9, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. O que ele está dizendo é o seguinte, dá um exemplo para você. Nos tempos de Tiago, e um pouco antes até, os grandes reis faziam estátuas suas, ok? Representação deles mesmos. E se alguém passasse por essa estátua, por esse símbolo, e maldissesse, maldizesse esse símbolo, ele era condenado como um criminoso, porque era como se estivesse falando para o próprio rei, porque aquilo era a imagem do rei. O que Tiago está dizendo para nós é o seguinte, você não pode falar que Deus é soberano, se no exato momento após, ou quando você sai daquela porta, você maldiz, ou você vai de maneira mortífera para cima de alguém que é imagem e semelhança de Deus. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque isso pode ir contra o que você sabe. Então o Tiago está dizendo o seguinte, olha, existe o que você fala pelo que você sabe, você fala do cotidiano, de coisas que você nem pensa, e você fala do que sente. E o que você sente não pode gerar em você fala que vai contra o que você sabe, porque o que você sabe está aqui. Mas qual é o problema? Muitas vezes nós não sentimos o que sabemos. Então eu sei que o casamento é para a vida toda. Mas nós não nutrimos, às vezes, o sentimento de que, olha, o casamento é para a vida toda e eu preciso conduzir os meus sentidos a isso. Ok? Olha, eu sei que como homem, essa é a minha função, esse é o meu papel, mas eu não me coloco num posicionamento de viver o que eu tenho que viver como homem dentro da minha casa. Olha, como mulher, eu sei, segundo as Escrituras, que esse é o meu posicionamento, mas eu não conduzo a minha prática, as minhas falas, ou eu não subjugo o meu ser ao que eu sei, e só expresso aquilo que eu sinto, que muitas vezes é pautado pelo mundo ou pelo pecado. Eu conversava com um jovem essa semana, eu falei com ele sobre isso, ele estava falando sobre racismo, sobre feminismo, tudo isso, e ele é cristão, e eu falei assim, ó, sabe o que acontece? Nós cristãos não acreditamos nessa igualdade que o mundo prega, porque o Senhor Deus não tinha como plano, por exemplo, a igualdade. Ele, como assim? Eu falei assim, ó, Deus não criou o homem e a mulher?
um diferente do outro? Sim. Então Deus não tinha a igualdade de sexos como plano. Porque o homem foi criado de uma maneira e a mulher de outra maneira. Cada um com o seu papel. Nem mais nem menos que um outro, mas diferentes. E com valências diferentes. E é isso que está estabelecido na palavra. Então, quando eu luto por uma igualdade que a Bíblia não diz, eu estou lutando por algo que o mundo me ensinou. Que o mundo me ensinou. Quando eu luto por algo que o mundo me ensinou, eu tenho que usar as armas do mundo. E qual é o problema? Que eu não alimento o meu espírito, ou meu coração e minha mente daquilo que o Senhor colocou para nós. Mas qual é o nosso problema? Que nós não sabemos muitas vezes o que o Senhor estabeleceu para nós. E isso é simples, basta nós lermos a palavra. O Senhor nos criou para sermos maridos, para sermos esposas, para sermos pais, para sermos trabalhadores, e em cada um desses aspectos Ele estabeleceu uma verdade. E é isso que eu devo nutrir em mim. O que eu devo ser como trabalhador? Alguém comprometido, alguém realmente que pensa sobre o trabalho, engajado, mas alguém que descansa. É isso que ele nos ensina sobre o trabalho. O que eu devo ser como um marido? Cuidador, protetor. É isso que eu devo estabelecer na minha conduta e no meu dia a dia. E isso não tem a ver muitas vezes, mas minha esposa não deixa eu ser o que eu tenho que ser. Mas isso é um papel nosso individual, segundo as Escrituras. O que eu devo ser como esposa? E eu devo saber tudo isso segundo as Escrituras. E eu devo demonstrar isso na prática e na fala. Porque a minha prática, ela sempre, a gente não percebe, mas a gente sempre quer cumprir o que a gente falou. Se eu falei, agora eu vou ter que fazer. Quem nunca se viu nessa posição? Falei, agora... E quanto mais genioso você é, mais pior você é nesse sentido, tá bom? E aí eu vou falar por experiência própria. Porque tem hora que eu falo assim, eu não devia ter falado isso. Quer ver um exemplo? Bobo. Alguém chega para você, vai lá na minha casa, tal. Aí você fala, eu vou. Naquele momento você está super afim. Mas quando chega no dia você fala, por que eu falei? Agora eu vou ter que ir. Vai lá no meu chá de não sei o que lá, né? E chá normalmente é algum evento que você fala, chega no dia você fala, tem um jogo do meu time hoje. Porque eu falei, agora eu vou ter que cumprir. Nós não percebemos muitas vezes que tudo começa no falar. Talvez não no falar para o outro, mas no falar para nós mesmos. Tanto do ponto negativo quanto do ponto positivo. Para dizer o seguinte, eu vou orar todos os dias essa semana. Mas percebe que alguns compromissos que a gente fala, a gente aborta na primeira possibilidade? Por quê? Porque nós não percebemos de onde vem a fonte. Tiago diz o seguinte, a partir do versículo 9. Ele diz para nós que um dos grandes problemas, ele já disse isso antes, é a nossa duplicidade. Olha, quer ver? Volta um pouquinho. No capítulo 1, no versículo 8. Versículo 7. A partir do 7 e 8 diz assim, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Tiago está dizendo o seguinte, olha, uma característica necessária do cristão é estabilidade e um foco só. Se eu falo uma coisa e depois eu falo outra, em outras palavras, se eu falo que Deus é soberano, mas depois eu maldigo uma pessoa, eu falo que uma pessoa não presta, eu falo que ele é um absurdo, por pior que ele seja, eu estou falando da imagem e semelhança de Deus, estou indo contra o próprio Deus. E ele está dizendo o seguinte, se o seu falar é duplo, é ambíguo, então a sua fonte ela também é ambígua. E aí ele usa um exemplo muito bom. Ele fala assim no versículo, volta para o capítulo 3, versículo 11. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nessa época, é uma época onde não existe como nós, hoje a gente abre a torneira e sai água. Né? E por menos cuidado que seja a sua caixa d'água, se você beber, você não vai ficar doente. Né? Se for da rua, você pode até passar mal, quanto mais sensível você for. Mas a nossa água ela é potável, né? E nosso país tem essa bênção. Mas nessa realidade da Palestina, era o seguinte,
Quando se viu uma fonte de água, você ia correndo. Só que existia a possibilidade de, quando você chegasse lá, ser uma água muito mineral e não boa para beber. E Tiago está dizendo o seguinte, olha, tem fonte que é de água salgada, tem fonte que é de água doce, mas uma coisa não acontece. Nunca vai acontecer de você ir numa fonte que você sabe que é de água doce e ela está dando, naquele dia, ela está água salgada. E não vai acontecer de você ir numa fonte de água salgada e naquele dia você chega lá e ela hoje é doce. Olha só que beleza, devia ter vindo aqui antes. Não. Ele está dizendo o seguinte, olha, se aquela fonte é de água doce, toda a existência vai sair dali água doce. Se aquela fonte é de água salgada, sempre vai sair água salgada. Não tem como mudar o tipo de água de uma fonte. O que ele está dizendo para nós é o seguinte, se o nosso falar é ambíguo, não é porque a gente tem duas fontes, é porque ainda a fonte vigente é do inferno. É isso que ele está dizendo para nós. O nosso falar tem que ser um. E isso, Tiago, quando diz, revoga um ensino de Jesus muito importante, quando o Senhor nos ensina que, olha, o falar, aliás, Paulo, o falar do crente seja sim, sim, não, não. Jesus diz o seguinte para nós, olha, a nossa língua, quer ver? Abra comigo, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 11. Vamos ler o 10 e o 11, tá bom? Diz assim, ó. Jesus, todos acharam? Mateus 15, 10 e 11 diz assim, ó. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. E quando ele diz isso, ele diz com relação ao pecado. Então, se o nosso falar, se aquilo que nós expressamos é do pecado, a nossa fonte está demonstrada. O que Tiago no fim diz para nós é o seguinte, seja o que você sabe, seja o do cotidiano, seja o que você sente, quando você fala, o que tem que ficar evidente é a sua fonte, que é Jesus Cristo. Se a minha e a sua fonte é o Espírito do Senhor, é Jesus Cristo, então sempre que nós falarmos, tem que gerar a paz, tem que apaziguar, tem que encorajar, tem que admoestar, tem que chamar a atenção. Quer dizer que eu só vou falar, meu irmãozinho, não, tem hora que você vai ser duro, mas você nunca vai perder o amor. Tem hora que você vai ser direto, mas você não vai falar sem amor. Tem hora que você vai ser rígido, mas ainda vai ter amor e não vai quebrar a pessoa. O Senhor Jesus tem horas que Ele fala com ira, tem hora que Ele fala com amor, tem hora que Ele fala com mansidão, tem hora que Ele não fala. Mas em todos os momentos, Ele sempre gera vida. Esse livro que eu estou lendo tem uma frase que eu achei maravilhosa que diz o seguinte, o amor de um herói, ele é mais forte do que o ódio de qualquer ditador. Para dizer o seguinte, o amor do nosso Senhor Jesus, ele é capaz de maiores absurdos do que qualquer ódio. Para dizer o seguinte, que seja o que você fale, na hora da raiva, não vai causar mais transformação na pessoa do que se você falar com o amor do Senhor Jesus, com o amor de um herói. Porque às vezes a gente fala na hora da raiva com o objetivo de que a pessoa mude, não é? Por que você não coloca o negócio de volta no lugar quando eu falo, né? Eu quero saber uma coisa, por que você não fecha a tampa do vaso, né? E quando a gente fala nessa raiva, a gente fala com o intuito de que a pessoa mude. Por que toda vez que chega você não coloca as coisas, por que você sai? Só que a gente não percebe que isso constrói menos do que a fala de um herói. E como é isso? O Espírito precisa agir em você. Porque aí você precisa aprender a ler a outra pessoa e ouvir a outra pessoa. Às vezes a pessoa ouve bem assim. Ela é construída na chincha, né, como a gente fala. E você vai ter que pegar a pessoa, sentar e ela falar assim, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa tal coisa e tal coisa. Né? E aí você encorajar a pessoa. Hoje o Ale chegou.
E aí ele cumprimentou o Natan e falou, vamos para cima, meu! E aí o Natan olhou, o Natan ficou pensando, para cima de quem ajuda? Aí o Natan acho que o Natan achou legal aquele jeito dele falar, né? Perceba que as pessoas são encorajadas pelo falar. Quem nunca viu uma preleção de um técnico de futebol? Né? Eu estava assistindo um vídeo essa semana do Tite, contando lá de quando o Corinthians foi campeão mundial. Que infelizmente, né? Mas, aí ele conta que um dos jogadores depois fala para ele que eles, quando saíram do intervalo, um dos jogadores fala assim para ele, Tite, o que mudou foi que você falou para a gente que a gente podia ganhar. E aquilo fez a gente acreditar. Perceba que a fala de um herói, ali ele foi um herói, a fala de um herói constrói mais do que a ira de qualquer vilão, do que destrói a ira do vilão. Falar na raiva constrói menos do que falar como a pessoa precisa ouvir. Às vezes alguém precisa ouvir assim, cuidado, não sei o quê. Mas tem hora que alguém tem que falar assim, para de chorar. E vamos lá, vai. Às vezes. Mas você só vai saber qual é um modo ou outro se você tiver um espírito que ouve como o Senhor. Só será a voz de um herói quem é um ouvido de um herói. Só será a voz do Senhor Jesus quem consegue ser o ouvido do Senhor Jesus. A sua língua tem muito poder para o mal ou para o bem. Ela pode gerar morte ou gerar vida. Quando você fala do que sabe, quando você simplesmente fala e quando você fala do que sente. Saiba falar em todos os momentos. Deixe o Espírito tomar conta, ou melhor, deixe o Espírito, que é o único que consegue, domar a sua língua. E com certeza, você vai ser um instrumento de vida na vida das pessoas à sua volta. Amém? Se você entende que você precisa ser, ou melhor, a sua língua precisa passar a ser mais um instrumento de vida, fique de pé nessa manhã. Talvez a sua língua já é um instrumento de vida, mas se você percebe que às vezes o seu falar gera morte, que você se arrependa nessa manhã, que você realmente se coloque diante do Senhor e diga, olha, Senhor, agora eu sei que em mim há um instrumento divino, maravilhoso. Perceba uma coisa, a Bíblia diz que o mundo foi criado pelo falar do nosso Senhor. Ele falou e tudo se criou. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança, para dizer que ao seu falar também coisas podem se criar. Sabe aquela máxima que a gente ouve muito de que a palavra tem poder? É verdade. Isso está todo mundo certo. Mas ela tem poder para o mal ou para o bem? Só que o bem só vem de um, que é o Senhor. Que quando você falar, fique claro a fonte da sua vida, que é a fonte de vida, o nosso Senhor Jesus. Pai, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti e nos arrependemos dos momentos que a nossa fala foi de morte, dos momentos que nós nos afastamos de pessoas porque falamos mal. Às vezes até a nossa intenção era boa, mas não soubemos ouvir a pessoa e não soubemos permitir que o Seu Espírito controlasse a nossa fala. Que a partir de hoje, Pai, cada vez mais o nosso falar, Pai, reflita a fonte, Pai. Expresse a fonte do nosso ser, Pai, que é o Senhor, que é o Teu Espírito, Pai. Que de nós, Pai, venha jorrar, como o Senhor Jesus diz, Pai, para aquela mulher que quem bebesse dele não teria mais sede, Pai, por causa da fonte de vida que Ele é. Que nós saibamos disso e saibamos que essa fonte está em nós, Pai. E que como uma fonte que está em nós, Deus, que nós possamos, Pai, jorrar dessa vida, Pai. Que nós possamos e saibamos, Pai, que Deus, esse falar não é só para o outro, mas é para nós mesmos. E que nós possamos saber que dessa língua, Pai, procede, Pai, do nosso coração procede as saídas da vida, e que o nosso falar é o que falamos que contamina, Pai, o nosso coração, Pai. E que por isso saibamos cada vez mais, Pai, falar coisas boas, Pai, falar a Tua palavra, Pai. Venha, Senhor, nos fazer com que nós
decoremos versículos para falarmos eles, ó Pai. Que nós leiamos a palavra para falarmos a palavra, Pai. Que nós, Deus, em nome de Jesus, cantemos louvores e saibamos do poder que é isso de falar cantando, Pai. Aquilo, Pai, que é verdade para nós, Pai. Que quando falarmos do que sabemos, falarmos do dia a dia, ou falarmos do que sentimos, que em cada uma dessas circunstâncias, seja, Deus, a fonte e o Senhor, Pai. Sabemos que as fontes dentro de nós militam, Pai, mas nós não queremos ser ambíguos, Pai, no que falamos e fazemos, no que sabemos e falamos, Pai. E por isso, Pai, queremos ter uma vida estável, uma fé, Pai, estável. E queremos que seja demonstrada essa fé que é estável, a fé no Senhor Jesus Cristo, que não muda, Pai, que é o mesmo ontem, hoje e sempre será, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que venhamos alimentar o nosso coração e a nossa mente daquilo que não muda, que é a Tua palavra, Pai, e compreendê-la a cada dia, e sim nós mudarmos, Pai, nós sermos transformados, Pai, por aquilo que falamos, e falamos a Tua palavra, Pai. Que nós falemos cada dia mais sobre isso, Pai. Que quando as pessoas nos pararem essa semana, Pai, para falar da Ucrânia, da Rússia, de tudo isso, Pai, que aflige os corações, Pai, que nós tenhamos uma palavra de vida, que tenhamos uma palavra de paz e não de guerra, Pai, que tenhamos uma palavra de cura, que se alguém chegar a nós para falar mal do seu cônjuge, falar mal do seu trabalho, falar mal do seu dia a dia, que nós ouçamos e tenhamos, Pai, em nós o Teu Santo Espírito agindo de forma a falarmos daquilo que gera vida nos corações, gera vida na família, gera vida no trabalho, Pai. Que essa seja a nossa prioridade, em nome de Jesus, Pai. Que sejamos galhos ligados à videira, que geram, Pai, vida, Pai. Que geram o fruto que provém desta videira, cuidada pelo grande e magnífico agricultor que é o Senhor Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós te pedimos. Que ao sairmos daqui, Pai, cada um desta igreja, Pai, que ouviu esta mensagem, seja fonte de vida, Pai. Tenha em si jorrando água de vida, palavra de vida a todos, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Amém.